Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, o cheiro de bolo fresco misturado com a doçura do glacê, a música infantil abafada pelas risadas que deveriam preencher a sala, mas que, na verdade, ecoavam solitárias. Era o 7º aniversário da Sofia, minha pequena luz, e eu tinha caprichado em cada detalhe. Balões coloridos flutuavam pelo teto, uma mesa farta de guloseimas aguardava ser atacada, e o vestido novo dela, um sonho em tons de rosa e lilás, parecia irradiar a própria alegria que eu esperava ver em seus olhos. A casa, geralmente tão cheia de vida e bagunça, estava estranhamente silenciosa, e isso já me apertava o coração antes mesmo de a festa começar. Eu me apressei em arrumar as últimas decorações, ajeitando um boneco de pano que Sofia tanto amava na cadeira da ponta da mesa, como se ele pudesse preencher o vazio dos lugares que permaneceriam desocupados. A ansiedade corroía-me por dentro, uma sensação familiar que eu vinha ignorando há meses. Tentava me convencer de que o trânsito era culpado, ou que algum imprevisto de última hora havia segurado a todos. Mentiras que eu contava a mim mesma, sabendo, no fundo, que a verdade era muito mais cruel e difícil de engolir. Sofia, alheia à tempestade que se formava dentro de mim, corria pela sala, seus olhinhos brilhando com a expectativa. Ela apontava para os doces, pulava ao som da música, e vez ou outra parava para me abraçar, sua inocência um bálsamo para a minha alma já tão machucada. Eu a observava, um sorriso, forçado nos lábios, enquanto tentava disfarçar a tremedeira nas minhas mãos. Ela merecia o mundo, merecia uma festa cheia de gente que a amasse, de primos e tios que a abraçassem e a fizessem rir. Mas o que ela tinha era apenas eu, sozinha, tentando ser suficiente. O tempo passava, e o relógio da parede parecia zombar da minha esperança minguante. Cada tic-tac um lembrete cruel do vazio que se instalava. Os balões, antes tão vibrantes, pareciam perder o brilho, e o bolo, outrora o centro da celebração, agora parecia um monumento à solidão. Eu tentava manter a calma, respirando fundo, mas o nó na garganta apertava a cada minuto que se esvaía sem a chegada de sequer um convidado. A mente corria, procurando desculpas, justificativas, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor iminente. Foi então que ela parou. Sofia, com seu vestido de princesa e seu olhar que antes irradiava pura felicidade, me encarou. A música ainda tocava ao fundo, mas para mim, tudo havia silenciado. Sua voz, tão pequena e inocente, cortou o ar como uma navalha, perfurando a última camada da minha negação. "Mamãe", ela começou, e meu coração falhou uma batida. Por que ninguém da família veio ao meu aniversário? Aquela pergunta me atingiu como um raio, derrubando todas as minhas defesas. Eu não tinha uma resposta pronta. Não tinha uma mentira elaborada o suficiente para proteger sua pequena alma da verdade cruel que nos cercava. Meus olhos marejaram instantaneamente, e eu senti as lágrimas quentes começarem a escorrer pelo meu rosto, incontroláveis. A dor da rejeição, que eu vinha sentindo há tanto tempo, agora se manifestava de forma amplificada, através da inocência e da incompreensão da minha própria filha. Eu me ajoelhei diante dela, sentindo o cheiro adocicado do glacê que ela havia tocado com os dedinhos curiosos. Seus olhos grandes e cheios de perguntas me fitavam, e eu não conseguia sustentar o olhar. A vergonha e a tristeza se misturavam em um coquetel amargo no meu estômago. Como eu explicaria para uma criança de 7 anos que a família dela nos havia abandonado? Como eu diria que a decisão deles de se afastar não tinha nada a ver com ela, mas sim com uma mágoa antiga e profunda que me consumia? Meu amor. Foi tudo o que consegui balbuciar, minha voz embargada pelas lágrimas que agora escorriam livremente. As palavras pareciam presas em minha garganta, um nó apertado de ressentimento e dor. Eu queria abraçá-la forte, protegê-la do mundo e das verdades amargas que ele guardava, mas sabia que naquele momento o melhor que eu poderia fazer era ser honesta, mesmo que doesse mais em mim do que nela. Afinal, a verdade, por mais dura que fosse, era a única maneira de construir uma base sólida para o futuro dela. Eu a puxei para um abraço apertado, sentindo seu corpinho pequeno contra o meu, o cheiro de seu cabelo, uma mistura de shampoo infantil, e o doce do bolo me trouxe um fio de conforto. Naquele instante,
Não importava o mundo lá fora. Não importava a família ausente. Importava apenas nós duas, unidas pela dor e pela esperança de um futuro mais gentil. A festa de aniversário, que deveria ser um dia de celebração, havia se transformado em um momento de revelação, um divisor de águas em nossas vidas. Eu sabia que precisava encontrar as palavras certas para ela, palavras que a fizessem entender sem a machucar ainda mais. A história da nossa família era complicada, cheia de rancores e desentendimentos, e eu sempre tentei protegê-la dessa toxicidade. Mas agora, com a pergunta dela ecoando em meus ouvidos, percebia que o silêncio também era uma forma de dor. Era hora de enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse, e começar a curar as feridas que se abriam a cada dia. Era um caminho longo e doloroso, mas eu estava pronta para percorrê-lo por ela. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos em meio ao turbilhão de emoções. Era como se cada mágoa e desilusão do passado viesse à tona de uma só vez, exigindo ser reconhecida. Eu precisava ser forte, não por mim, mas pela minha pequena Sofia, que me olhava com uma curiosidade tão pura e, ao mesmo tempo, tão carregada de uma tristeza que eu não queria ver em seu rosto. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão, sentindo o salgado delas na minha pele, um lembrete vívido da dor que eu estava prestes a compartilhar. Meu amor, comecei novamente, minha voz ainda um pouco embargada, mas com um tom que tentava transmitir toda a calma que eu não sentia. Às vezes as pessoas, elas se desentendem, e esses desentendimentos podem ser tão grandes que as afastam umas das outras. Eu escolhia as palavras com cuidado, tentando simplificar uma história complexa de anos de ressentimento e orgulho ferido, algo que nem eu mesma conseguia digerir completamente. Era um equilíbrio delicado entre a verdade e a necessidade de proteger a inocência dela. Eu a peguei no colo, sentindo o calor do seu corpo pequeno contra o meu, e a levei para o sofá, onde nos aconchegamos. O cheiro doce do bolo se misturava ao nosso, criando uma atmosfera agridoce de festa não celebrada e intimidade forçada. Sabe, Sofia, sua vovó e seu vovô, e seus tios e tias, eles me amavam muito, e eu os amava também, eu disse, sentindo um nó apertar na garganta ao mencionar nomes que há muito tempo não pronunciava em voz alta. Era como abrir uma caixa antiga, cheia de memórias empoeiradas, algumas doces, a maioria dolorosas. Mas um dia, mamãe e eles tiveram um grande problema, continuei, fazendo uma pausa para respirar fundo. Aquele problema, aquela discussão, foi a rachadura que se transformou em abismo. Foi sobre dinheiro, é claro. Uma herança, na verdade, do meu avô. Uma parte que eu, como filha única do meu pai falecido, deveria receber, mas que minha tia, a irmã mais velha do meu pai, achou que deveria ser dela por direito. A ganância se mostrou mais forte que os laços de sangue, e a família, que antes parecia um pilar inabalável, começou a ruir. Eu tentei argumentar, tentei apelar para o bom senso, para a memória do meu pai, que sempre prezou pela união da família, mas minhas palavras caíram em ouvidos moucos. A discussão escalou rapidamente, transformando-se em gritos, acusações e, por fim, em ameaças. Lembro-me da minha tia gritando que eu era uma aproveitadora, que eu só queria o dinheiro, mesmo sabendo que meu pai sempre quis que aquela parte da herança fosse para a minha educação e o meu futuro. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Foi uma noite horrível, a pior da minha vida, talvez. Eu estava grávida de você, Sofia, embora ninguém da família soubesse ainda. A tensão e o estresse daquela briga foram tão intensos que eu tive que ser levada ao hospital. Por sorte, você estava bem, mas o médico me avisou que eu precisava de repouso absoluto e que o estresse poderia ser perigoso para a gravidez. Foi então que eu decidi que não podia continuar vivendo naquele ambiente tóxico, com pessoas que preferiam o dinheiro à família, ou que, pelo menos, agiam como se preferissem. Afastar-me foi uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Eu mudei de cidade, cortei contato com todos, exceto uma tia distante que sempre se manteve neutra na briga. Queria construir um novo começo para nós, longe de toda a negatividade. Eu queria que você crescesse em um ambiente de paz,
sem a sombra daquele conflito nos perseguindo. Eu queria protegê-la da dor que a ganância e o ressentimento causaram na minha família. Foi um ato de amor, eu sempre disse a mim mesma, mas também um ato de desespero e medo. Nos primeiros anos eu sentia falta, claro que sentia, das festas de fim de ano, dos almoços de domingo, das risadas dos meus primos. Mas a cada vez que a lembrança daquela briga voltava, a dor sobrepujava a saudade. Eu me convencia de que havia feito o certo. Você cresceu linda e feliz, e isso me dava forças para seguir em frente, mesmo sem o apoio da minha família de sangue. Eu me dediquei inteiramente a você, e nossa pequena bolha de amor parecia suficiente para nos proteger do mundo exterior. No entanto, à medida que você crescia e começava a notar a ausência de uma família mais ampla, as perguntas começaram. Primeiro, perguntas inocentes sobre fotos antigas. Depois, sobre por que não tínhamos avós para nos visitar. Eu sempre inventava desculpas, sobre eles estarem morando longe, ou muito ocupados, ou doentes. Mentiras brancas, eu as chamava, para proteger seu pequeno coração da verdade cruel. Mas eu sabia que um dia as desculpas não seriam mais suficientes. E aquele dia havia chegado, com a pergunta dela que me desarmou por completo. A festa de aniversário vazia, a música infantil abafando o silêncio dos lugares desocupados, tudo se tornou um testemunho da minha falha em protegê-la dessa realidade. Eu havia fugido da verdade por anos, mas ela sempre nos alcançava. E agora, ajoelhada no chão, com a Sofia em meus braços, percebia que o maior presente que eu poderia dar a ela não era uma festa perfeita, mas sim a honestidade, por mais dolorosa que ela fosse para nós duas. Eu senti o peso da minha história sobre meus ombros, uma carga que eu carregava sozinha há tanto tempo. Contar para a Sofia, mesmo de forma simplificada, era como reviver cada momento de dor. Mamãe teve uma briga muito grande com a família, meu amor. Eu murmurei, sentindo as lágrimas voltarem a se formar. Foi uma briga tão feia que nós decidimos que o melhor era nos afastar um pouco, para que as coisas se acalmassem e todo mundo pudesse pensar melhor. Eu omiti a parte do dinheiro, da ganância, da toxicidade. Ela era muito nova para entender a mesquinhez humana. Sofia, com a inocência que só as crianças possuem, me olhou com seus olhos grandes e curiosos, absorvendo cada palavra. Ela não parecia zangada, apenas confusa, e isso me partia o coração ainda mais. Mas eles não te amam mais, mamãe? Ela perguntou, e a pureza da sua pergunta me atingiu como um soco no estômago. Aquela era a raiz do medo dela, a incerteza do amor que deveria ser incondicional, e era também a minha própria dúvida, a ferida que nunca cicatrizava por completo. Claro que eles te amam, meu amor, eu disse, abraçando-a com mais força, como se o meu abraço pudesse compensar a ausência de tantos outros. Eles te amam muito. A questão é que, às vezes, os adultos ficam tão chateados uns com os outros que acabam se afastando, mesmo que ainda se amem. É complicado, meu amor. Muito complicado. Eu me sentia uma farsante, mentindo sobre um amor que, para mim, parecia ter evaporado como orvalho ao sol. Mas eu precisava proteger a imagem da família na mente dela. Nós passamos o resto da tarde apenas nós duas. Comemos o bolo, cantamos parabéns para você, em um dueto desafinado, e abrimos os poucos presentes que ela havia ganhado. Eu tentei criar um ambiente festivo, apesar da melancolia que pairava no ar. Vê-la sorrir, mesmo que um sorriso um pouco mais contido que o habitual, era o que me dava forças para continuar. Naquela noite, antes de dormir, ela me abraçou forte e disse: "Obrigado pela festa, mamãe. Eu te amo." E naquelas palavras, eu senti uma mistura de alívio e culpa, sabendo que a verdade completa ainda pairava sobre nós. Os dias que se seguiram foram estranhos. Sofia parecia um pouco mais quieta, e eu notava que ela observava outras crianças com suas famílias grandes e ruidosas, talvez comparando com a nossa realidade diminuta. Eu a pegava olhando para as fotos antigas, as que eu não tive coragem de tirar da parede, onde minha família aparecia unida e sorridente. A cada olhar dela para aquelas imagens, eu sentia o peso da minha decisão, a responsabilidade de ter tirado dela uma parte importante da sua história. Comecei a me questionar. Será que eu havia feito a coisa certa?
Será que a paz que eu buscava para nós duas valia a pena? O preço de cortar os laços com a minha própria família? A raiva e o ressentimento que eu sentia em relação à briga pareciam menos intensos agora, sobrepostos pela preocupação com o bem-estar emocional de Sofia. Ela merecia saber quem eram seus avós, seus tios, seus primos. Ela merecia a chance de ter uma família grande, mesmo que eu não tivesse tido. Uma noite, enquanto Sofia dormia, eu me sentei em sua cama e observei seu rosto angelical. Sua respiração suave preenchia o quarto, e eu senti uma onda de amor avassaladora. Foi nesse momento que a reviravolta começou a se formar em minha mente. Eu não podia continuar escondendo a verdade. Dela, nem podia privá-la de uma família, por mais falha que essa família fosse. A mágoa era minha, não dela. E se havia uma chance de cura, eu precisava tentar. Eu decidi que era hora de enfrentar o passado, não para reabrir feridas, mas para buscar um caminho, uma ponte, que pudesse conectar Sofia às suas raízes. Eu não sabia como faria isso, ou se daria certo, mas a imagem do rosto dela na festa de aniversário, com aquela pergunta inocente e dilacerante, me impulsionava. Era um risco. Eu sabia. A família poderia me rejeitar novamente, ou pior, rejeitar a Sofia. Mas a alternativa, a de continuar vivendo em um isolamento autoimposto, parecia ainda mais dolorosa. Comecei a pesquisar. Eu não tinha o telefone de ninguém, nem mesmo o endereço. A única conexão que eu mantinha era com minha tia-avó, a irmã da minha avó paterna, uma senhora já bem idosa que vivia em outra cidade e que havia se mantido à margem dos conflitos familiares. Ela sempre foi uma pessoa gentil e discreta, e eu sentia que nela poderia encontrar uma aliada, um elo com o passado que eu tanto evitava. Era um fio muito tênue, mas era a minha única esperança. Eu escrevi uma carta para ela, uma carta longa, na qual tentei explicar tudo o que havia acontecido do meu ponto de vista, a dor do afastamento, a minha preocupação com a Sofia. Eu não pedia perdão, nem exigia nada, apenas expunha a minha alma, com a esperança de que ela pudesse me ajudar a reatar, de alguma forma, os laços que se romperam. A cada palavra escrita, sentia um misto de alívio e ansiedade, como se estivesse abrindo uma porta para um futuro incerto, mas talvez um futuro menos solitário. A carta, selada com a minha última esperança, seguiu viagem, e com ela, um pedaço da minha ansiedade. Eu não sabia se a tia-avó ainda morava no mesmo endereço, se a carta chegaria às suas mãos, ou se ela sequer se lembraria de mim depois de tantos anos de silêncio. Cada dia que passava sem resposta era um peso no meu peito, mas eu tentava me manter otimista. Por Sofia, eu precisava tentar. O futuro dela dependia, de certa forma, da minha coragem de revisitar um passado que eu havia sepultado. Dias se transformaram em semanas, e a ausência de uma resposta começou a erodir minha pouca esperança. Eu me pegava observando Sofia brincar, imaginando como seria se ela tivesse os primos para correr pelo jardim, se pudesse ouvir as histórias dos avós. A imagem da festa vazia em seu aniversário ainda me assombrava, um lembrete constante daquele dia em que sua inocência havia sido confrontada com a dura realidade da nossa família fragmentada. A dor era um eco, mas agora, mais do que dor, eu sentia um profundo arrependimento. Foi quando, inesperadamente, a campainha tocou. Não esperava ninguém, e meu coração disparou. Abri a porta hesitante, e para minha surpresa, lá estava ela, minha tia-avó, Dona Josefa, com seus cabelos brancos impecáveis e um sorriso gentil que eu mal me lembrava. Ela carregava uma pequena bolsa e um olhar que misturava surpresa e uma profunda tristeza. A voz dela, um pouco trêmula, me chamou pelo nome, e eu senti um nó na garganta. Era real. Ela estava ali. Minha querida, ela disse, seus olhos marejados. Recebi sua carta. Demorou um pouco, mas chegou. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Vocês sumiram. Eu senti tanto a falta de vocês, meu amor. O abraço dela foi um bálsamo para minha alma. Um abraço apertado, cheio de carinho e ausência que me fez desabar em lágrimas nos seus braços. Toda a dor acumulada, todo o ressentimento guardado, parecia se esvair naquele momento de reencontro. Dona Josefa entrou, e a casa, que antes parecia um túmulo, ganhou um pouco de calor com sua presença. Sofia, curiosa, se aproximou,
e eu a apresentei. Sofia, essa é a tia-avó Josefa. Dona Josefa se abaixou, seus olhos fixos na minha filha, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Mas que menina linda! Você é a Sofia. Sua mamãe falava tanto de você na carta. O brilho nos olhos da minha filha, um brilho de surpresa e curiosidade, foi a primeira fagulha de esperança em muito tempo. Sentamo-nos na sala, e Dona Josefa, com sua calma habitual, começou a falar. Ela explicou que a carta havia chegado com atraso devido a um problema nos correios, mas que assim que a leu, sentiu que precisava vir. Sua mãe sempre foi uma pessoa muito reservada, querida, ela disse, dirigindo-se a mim. E depois daquela briga, bem, as coisas ficaram muito difíceis. Ninguém conseguiu te encontrar. E a verdade é que a família se desintegrou depois de tudo. Ela falava com uma serenidade que contrastava com a tempestade que a família havia enfrentado. Ela me contou que minha tia, a principal causadora da briga, havia se arrependido amargamente anos depois. Que a vida a havia cobrado caro pela ganância e que ela vivia em reclusão, com a saúde fragilizada e o peso da consciência. Meus avós, ela explicou, haviam sofrido imensamente com o afastamento. Minha avó paterna, em especial, havia sentido muito a minha ausência e a de Sofia, uma neta que ela mal conhecia. Ela tinha falecido há alguns anos, e a notícia me atingiu como um golpe, um misto de tristeza e culpa por não ter tido a chance de me despedir, de pedir perdão por ter me afastado. Ela sempre perguntava por você, minha filha. Dona Josefa continuou, com a voz embargada. Mesmo no leito de morte, ela mencionava seu nome e o de sua filhinha. O coração dela se partiu quando vocês se foram. As lágrimas voltaram aos meus olhos, quentes e dolorosas. A imagem da minha avó, a quem eu tanto amava, sofrendo em silêncio, me dilacerava. Eu havia pensado que estava me protegendo, mas na verdade estava me privando de momentos preciosos e de um adeus que nunca aconteceu. Dona Josefa me estendeu uma foto antiga, um pouco amarelada pelo tempo. Era a minha avó paterna, com um sorriso gentil e os olhos cheios de vida. Ela queria que você tivesse isso, disse Dona Josefa. Ela te amava muito, minha querida. E sempre soube que você não era como eles disseram. A briga foi coisa de dinheiro, e o dinheiro, infelizmente, revela o pior das pessoas. A foto era um testamento silencioso de um amor que eu havia duvidado, um amor que, mesmo na ausência, havia permanecido. Naquele momento, enquanto Dona Josefa falava, e Sofia me olhava com os olhos arregalados, absorvendo tudo, eu percebi que a verdadeira reviravolta não era a chegada dela, mas a permissão que eu estava me dando para sentir, para perdoar e para buscar a reconciliação, não apenas com a família, mas comigo mesma. Aquele era o primeiro passo de uma jornada dolorosa, mas necessária, para curar as feridas do passado e construir um futuro mais completo para Sofia. O caminho seria longo, mas eu não estaria mais sozinha. A visita de Dona Josefa foi um divisor de águas, não apenas por trazer notícias e esperança, mas por me fazer confrontar a realidade da minha própria dor e o impacto que ela estava tendo na vida da minha filha. Eu me dei conta de que o isolamento, que eu acreditava ser uma forma de proteção, havia se tornado uma prisão para nós duas. Era hora de abrir as grades, por mais assustador que fosse. A conversa com Dona Josefa se estendeu por horas, noite adentro, e com cada revelação, um pedaço do muro que eu havia construído ao meu redor parecia desmoronar. Ela me contou sobre a tia que havia sido a principal causadora da briga. Disse que ela estava doente, fragilizada não apenas no corpo, mas na alma, que o remorso a consumia e que ela vivia em uma reclusão quase monástica, recusando-se a ver quase todos da família. Essa notícia me pegou de surpresa. Eu a havia pintado como a vilã implacável em minha mente, e agora, a imagem de uma mulher doente e arrependida me forçava a reavaliar meus próprios sentimentos de raiva. O perdão, eu percebi, não era apenas para o outro, mas também para mim mesma, uma forma de libertação. Dona Josefa também me falou dos meus primos, filhos da minha tia. Eles haviam crescido e seguido seus próprios caminhos,
mas sempre sentiram a minha falta e a de Sofia. Ela disse que eles se lembravam de mim com carinho e que a ausência de contato pesava muito neles. Essa informação reacendeu uma pequena chama de esperança em meu coração. Será que era possível reatar com eles? Será que eles estariam dispostos a nos receber, a nos dar a chance de construir novas memórias, livres do peso do passado? Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, mas cheia de novas perspectivas, Dona Josefa me fez uma proposta que eu jamais esperaria. Sua avó paterna sempre teve um sonho, minha querida. Ela começou, seus olhos brilhando com uma nostalgia suave. Ela sempre quis reunir a família novamente antes de partir. Não conseguiu, mas eu acho que ainda podemos tentar. Eu sei onde sua tia mora e podemos ir até lá, não para confrontar, mas para estender a mão. Meu coração disparou. Ir ao encontro da mulher que havia me causado tanta dor? A ideia me parecia aterrorizante e, ao mesmo tempo, incrivelmente libertadora. Eu hesitei. O medo do reencontro, do olhar de julgamento, da rejeição, ainda era muito forte. Mas então, eu olhei para Sofia, que brincava no tapete, alheia à conversa dos adultos, e a imagem dela na festa de aniversário voltou à minha mente. Por ela, eu precisava tentar. O sacrifício era meu, mas a recompensa seria dela. Eu vou, eu disse, minha voz um pouco mais firme do que eu esperava. Dona Josefa sorriu, um sorriso de alívio e gratidão. Eu sabia que você diria isso. O coração de uma mãe é capaz de mover montanhas. Naquele dia começamos a planejar a viagem. Dona Josefa cuidou dos detalhes, e eu me concentrei em preparar Sofia, explicando que iríamos visitar uma parte da família que não víamos há muito tempo. Tentei ser o mais positiva possível, pintando um quadro de reencontros e novas amizades. A viagem foi longa, cheia de silêncios e expectativas. Sofia dormiu a maior parte do tempo, aninhada em seus brinquedos. Eu, no entanto, não conseguia pregar os olhos. Cada quilômetro percorrido me aproximava de um passado que eu havia jurado nunca mais revisitar. Meu estômago se contorcia em ansiedade e minhas mãos suavam. E se fosse um erro? E se a dor fosse reaberta, ainda maior do que antes? A incerteza era uma companheira constante. Chegamos à cidade no final da tarde. A casa da minha tia era a mesma. Uma construção antiga e imponente, que me trazia à mente lembranças de verões felizes. E, inevitavelmente, daquela briga que havia destruído tudo. Meu coração batia forte no peito. Dona Josefa me deu um aperto de mão reconfortante. E juntas, com Sofia nos meus braços, caminhamos até a porta. O ar pesado de anos de silêncio pairava sobre nós. E eu sabia que aquele momento seria um divisor de águas, para o bem ou para o mal. Toquei a campainha, e o som parecia ecoar por todo o quarteirão. A porta se abriu devagar, revelando uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Era a minha tia. Ela parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Seus olhos, antes tão cheios de fúria, agora carregavam um peso de tristeza e arrependimento. Ela nos olhou e seus olhos fixaram-se em Sofia, que me abraçava apertado, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já experimentei. O silêncio era tão denso que parecia esmagar o ar entre nós. Minha tia, antes a figura imponente da minha memória, agora parecia encolhida, seus ombros curvados sob o peso de anos de arrependimento. Seus olhos, que outrora lançaram faíscas de raiva, estavam agora marejados, fixos em Sofia. Eu sentia a mãozinha da minha filha apertar meu vestido, sentindo a tensão no ar, e eu a apertei em resposta, um gesto de conforto e proteção. Foi Dona Josefa quem quebrou o feitiço. Querida, disse Dona Josefa, sua voz suave, mas firme, como um bálsamo. Trouxemos visitas, sua sobrinha e sua neta, Sofia. A palavra neta pareceu atingir minha tia com uma força. Seus olhos se arregalaram e um soluço escapou de seus lábios. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão trêmula em direção a Sofia, como se tivesse medo de tocá-la, de quebrar a ilusão. Eu dei um passo à frente, encorajando Sofia com um olhar, e ela se aproximou um pouco mais. Olá, tia, eu disse, minha voz um pouco rouca pela emoção.
Era a primeira vez em anos que eu a chamava de tia, e a palavra parecia estranha e familiar ao mesmo tempo. Ela não respondeu, apenas continuou a olhar para Sofia, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Parecia que o tempo havia congelado, e nós éramos personagens de uma peça muda, presos em um momento de revelação e dor. O peso do passado, de todas as palavras não ditas e as mágoas não curadas, pairava sobre nós. De repente, minha tia desabou. Um choro convulsivo a dominou, e ela se curvou, as mãos cobrindo o rosto. Me perdoe, ela soluçou entre lágrimas, sua voz quase inaudível. Me perdoe, minha querida. Eu fui tão tola, tão cega. Dinheiro. Ele me cegou. Eu destruí tudo. A confissão veio com uma intensidade que me pegou de surpresa. Eu esperava raiva, recusa, mas não um arrependimento tão visceral. Ver sua dor, tão crua e verdadeira, desarmou todas as minhas defesas. Eu me ajoelhei diante dela, minha filha ainda em meus braços, e toquei seu ombro hesitante. Tia, foi tudo o que consegui dizer, sentindo minhas próprias lágrimas rolarem. Não havia espaço para rancor naquele momento, apenas uma profunda tristeza e um vislumbre de compaixão. Sofia, sentindo a emoção, estendeu uma mãozinha para a tia, tocando seu braço com a inocência de uma criança que não compreende a complexidade dos adultos. Aquele pequeno toque pareceu ter um efeito mágico. Minha tia levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, mas com um brilho diferente ao ver a mão de Sofia em seu braço. Ela levou a mão da minha filha aos lábios, beijando-a suavemente. Minha neta, ela sussurrou, a voz carregada de uma ternura que eu jamais pensei que ouviria dela. Você é linda, igualzinha à sua mãe. Ela me olhou e um sorriso fraco, de culpa e alívio, surgiu em seus lábios trêmulos. Eu sinto muito por tudo o que fiz, por tudo o que disse. Eu não mereço seu perdão, mas eu imploro. Naquele instante, todo o meu rancor se dissolveu. Não que a dor fosse apagada, mas a urgência de mantê-la acesa se foi. O sofrimento que ela expressava era tão palpável quanto o meu. Eu a abracei, um abraço desajeitado e cheio de lágrimas. Um abraço de perdão silencioso. Não era um perdão que esquecia o passado, mas um que permitia seguir em frente. Um que abria a possibilidade de cura. Era um adeus à minha própria raiva e ao peso que ela me impunha. Sofia, observando a cena com seus olhos arregalados, pareceu entender. Ela se aninhou mais perto de mim, mas seu olhar para a tia era de curiosidade, não de medo. Era como se a inocência dela pudesse ver além das feridas, enxergar a humanidade por trás da dor. Aquele momento com minha tia, desabando em arrependimento e Sofia oferecendo sua pequena mão, foi a verdadeira virada, o ponto de não retorno na nossa jornada rumo à reconciliação. Passamos as horas seguintes conversando, não sobre as mágoas do passado, mas sobre o presente e o futuro. Minha tia contou sobre a sua vida solitária, a doença que a enfraquecia, o arrependimento que a consumia. Eu falei sobre Sofia, sobre a nossa vida e sobre o desejo de reatar os laços familiares. Ela nos apresentou a outros membros da família que viviam por perto, alguns primos que eu mal me lembrava, mas que me receberam com um carinho que me surpreendeu. Aquele dia foi o começo de um longo e delicado processo de cura. Não foi fácil. As feridas eram profundas e a confiança, uma flor frágil, levaria tempo para florescer novamente. Mas a semente havia sido plantada. Ver Sofia rir com os primos, ouvir as histórias da família contadas por Dona Josefa e, aos poucos, sentir a barreira entre mim e minha tia diminuir, era a prova de que a coragem de enfrentar o passado valia a pena. A festa vazia de aniversário de Sofia foi o catalisador, mas a verdade e o perdão foram os caminhos para um novo começo.